Você está passando luta? Quem não está? A luta em si, ela tem um grande propósito. Você precisa saber disso. A luta, ela tende a nos levar à vitória. Não existe vitória sem luta. Um dia, Davi falou com Deus: por que Saul me persegue? O que eu fiz para que ele me odeie? Perguntou para Jonas, o filho de Saul: o que eu fiz para que o seu pai queira a minha morte? Existem perguntas que parecem que não têm respostas. Às vezes nós perguntamos isso. O que eu fiz para estar passando por isso? O que foi que eu fiz para merecer isso? Quem nunca se fez essa pergunta, não é mesmo? Eu vim dizer a você que o maior propósito de toda essa luta são dois. O primeiro é preparar você para assumir grandes lugares. O que o Senhor Deus prometeu a você exigirá de você esse preparo interior. Porque quando a minha conjuntura interna não é alinhada com a minha conjuntura externa, eu me torno uma fraude. E o Senhor Deus está usando esta situação para um alinhamento. Um ponto de equilíbrio está fluindo em você. Não foi isso que Paulo disse aos nossos irmãos da Igreja de Deus que estava em Roma? O seu capítulo, ele disse que nós devemos nos alegrar com a tribulação, porque a tribulação, ela gera paciência, ela nos traz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Você vai ver ali que Paulo está falando de um caráter provado, de uma fé maturada, e isso vem através de lutas. Lutas que enfrentamos em casa, com marido, com filhos, com esposas, com patrão. Nós enfrentamos lutas interiores, enfrentamos lutas espirituais, batalhas, guerras emocionais. Todos nós enfrentamos em alguma área alguma luta. Então, o primeiro ponto dessa luta é te preparar. É para levar você a uma preparação. Você precisa estar pronto para assumir lugares. Eu li uma vez um livro e eu sempre levei comigo essa frase e carrego até hoje, que o favor de Deus nos abre as portas, mas é a competência que estabelece, que deixa essas portas abertas. Você precisa entender que não basta o Deus Todo-Poderoso nos abrir as portas. Nós temos que ter competência para manter essas portas abertas. Então entenda que isso daqui revela maturidade. Alguns pontos são contundentes dentro desta situação que enfrentamos em meio à luta. E um deles é nos dar este preparo, tanto físico quanto espiritual, quanto emocional. Esse ponto de equilíbrio que nos fará ter uma sabedoria para lidar com as circunstâncias. Circunstâncias precisam de pessoas sábias, pessoas que têm a resposta. Lembra de José na casa ou no palácio de Faraó? Quando ele diz o sonho, quando ele interpreta o sonho, ele diz para Faraó o que Faraó deveria fazer. Ele disse: o Senhor precisa de alguém capacitado para que possa fazer assim, assim e assim. José não apenas ele tinha um preparo espiritual para interpretar o sonho de Faraó, mas José também tinha um preparo físico, emocional, um ponto de equilíbrio para ser a resposta. Ele não apenas deu para ele, para o rei, para Faraó a direção, mas ele também deu para Faraó a solução. Você percebe, você consegue entender o que a luta precisa fazer de nós, o que o propósito dessa luta quer gerar em nós?
Deus quer que nós sejamos instrumentos para dar a direção, mas também Deus quer que nós sejamos pessoas que têm a resposta. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres, jovens, crianças e anciões, que também tenham a solução. E o que foi que Faraó disse? Aonde encontraremos um homem como você, que tem o Espírito de Deus? Por que que Faraó reconheceu que José tinha essa capacidade? Porque José se permitiu ser moldado, ser preparado, ser predisposto em cada fase, em cada etapa da luta. Eu vim dizer a você nessa hora que o que você está passando é uma preparação para um alinhamento, tanto espiritual quanto emocional, físico. É um ponto de equilíbrio que Deus está trabalhando em nós, para que possamos dar a direção e também ter a solução. O segundo ponto que eu entendo com a luta é que enquanto estamos enfrentando guerras, nós estamos envolvidos, não é mesmo? Enquanto nós estamos em batalhas, nós somos pessoas envolvidas. Enquanto nós estamos na guerra, nós estamos trabalhando, estamos com a mente envolvida, estamos desempenhando o nosso melhor, estamos procurando soluções, habilidades, estamos desempenhando, expandindo a nossa capacidade, e tudo isso vem através da luta. Quando tudo está bem, a gente abaixa a guarda. Quando estamos vivendo bonança, quando as coisas estão indo gradativamente, tranquilo, sombra e água fresca, um problema muito sério. Nós baixamos a guarda, nos preocupamos com pecados grandes, mas cometemos pecados pequenos, que também nos afastam da presença de Deus. Você sabe, Davi deveria estar na luta, segundo Samuel capítulo 11. Era tempo dos reis saírem à guerra. Mas o que Davi fez? Davi simplesmente mandou Joabe, mandou o seu comandante, o seu exército, e Davi, porém, ficou em casa. Na hora da guerra é para guerrear. Em momento de batalha, temos que estar envolvidos com a guerra. Deus não quer que nós façamos vista grossa deste momento. Deus não quer que nós abaixemos a guarda neste momento de guerra. A hora de guerra é para se armar e ir para o combate. Não é tempo de você ficar em casa, não é tempo de você ficar estagnado. Se é momento de guerra, Deus quer que nós sejamos e estejamos envolvidos com ela, para que possamos estar expandindo o nosso melhor, revelando as nossas habilidades. Vai chegar o momento de descansar, mas descanso demais não faz bem. Crente em Jesus não pode ter bonança por muito tempo. A tempestade, os ventos fortes, o problema, as crises existenciais, circunstanciais, são para nos envolver e expandir o nosso melhor. O melhor de você está sendo expandido nessa guerra. Então, se arma e vai para a batalha. Se arma e vai para a guerra. Essa luta não é para te envergonhar. Esta luta que você está enfrentando não é para destruição. É para essas duas coisas, entre outras. Mas são dois pontos que eu acho muito importante nós falarmos. Deus está lhe dizendo esta hora, você precisa crescer nesta batalha. Você precisa amadurecer nessa guerra e expandir o seu melhor. Esse é o vídeo de hoje que eu quero compartilhar com você e quero que você analise, que você reflita. Por que Deus está permitindo essa guerra? Por que Deus está permitindo esta batalha? Tem propósito. Que o Senhor te dê discernimento, maturidade, visão ampla e toda a capacidade que você necessita para enfrentar este momento como um soldado alistado no exército de Deus,
que você é. A frase mais conhecida de todos nós é: Deus não dá as suas melhores lutas para os piores soldados. As maiores lutas e as melhores lutas, os maiores combates, Deus dá para os seus melhores soldados. E isso é fato. Então entenda esse momento e vai para a batalha. Que Deus lhe abençoe. Um beijo no seu coração. I love you. A paz do Senhor.